Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius. Sou aqui da cidade de João Pessoa, meu pastor é o pastor José Carlos de Lima. E eu estou neste momento aqui para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe você grandemente nesta transmissão. Eu tenho certeza que Deus falará contigo neste momento. Fique aí atento, compartilhe essa live, porque Deus tem uma palavra não apenas para você, mas para a sua casa. Amém? Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que eu estava nesta tarde meditando em Gênesis capítulo 22. Eu serei rápido, porque posteriormente terei alguns compromissos, mas eu estava em oração hoje à tarde e o Senhor me inquietou para trabalhar com vocês este capítulo 22 do livro do Gênesis, o livro do princípio, o livro do início. Quero neste momento saudar os irmãos que estão entrando com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês que estão aí conectados comigo nessa transmissão pelo Facebook. Deus abençoe você, irmã Maria Simone, a paz do Senhor. Todos os irmãos que estão entrando nesta live, que Deus abençoe você grandemente. Vai compartilhando a live para mais pessoas terem acesso. Quero também mandar uma saudação para o meu amigo e irmão Joás Pontes. Deus lhe abençoe, irmão Joás. Irmão José Santos, ali do bairro das Indústrias, que está assistindo. Mais queridos, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22. Eu vou trabalhar um tema com você que muitas pessoas, nós como cristãos, nós nos indagamos. Por que somos provados? Por que somos provados? O crente, ele passa por sofrimento ou só o ímpio que passa por sofrimento? Algumas indagações, elas vêm em nossa mente, em nosso entendimento, diante das provações que nós sofremos, diante das situações adversas que nós passamos. Mas tudo isso eu quero tratar com vocês nesta transmissão, que existe um propósito específico. E eu quero usar como base para a minha ministração nesta tarde o texto de Gênesis 22, que vai tratar sobre o sacrifício de Isaac. Amém? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 do capítulo 22, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que depois destas coisas, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão se levantou muito cedo de madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus moços: espereis aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e a adoraremos, e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou em sua mão fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e lhe disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E assim caminharam juntos. Deus abençoe irmão Gilmar Costa, Deus abençoe irmão Marinês Paulino, todos os irmãos que estão assistindo a transmissão desta live nesta tarde, neste momento. Irmão Anderson Melo, Pai do Senhor, como vocês estão percebendo, a live de hoje existe este tema que eu deixei já para os irmãos terem noção do que iremos trabalhar aqui. Iremos falar sobre por que passamos provações, por que somos provados. Não é verdade? Deus abençoe irmã Maria Herculano, a paz do Senhor. Irmã Maria Herculano está em Lisboa, Portugal. Deus abençoe irmã Maria Herculano. E os irmãos ali de Portugal, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe vocês grandemente. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto onde retrata o momento em que Deus fala com Abraão, pedindo a Abraão para que ele fosse sacrificar Isaque no Moriá.
Antes de aplicar os pontos que o Senhor me concedeu para tratar com vocês, como vocês são bem conhecedores, eu sempre trato com vocês os aspectos históricos e teológicos do livro que eu estou abordando para a minha ministração, que hoje, neste momento, especificamente, é o livro do Gênesis. Quando estamos lendo o livro do Gênesis, irmã Lígia, irmão Samuel, Pai do Senhor, nós estamos diante de um livro escrito pelo patriarca Moisés. Todos nós que somos estudiosos da Bíblia Sagrada, nós sabemos que o livro do Gênesis foi escrito por Moisés, pelo patriarca Moisés, mais ou menos entre o ano 1445 ao ano 1405 a.C. Este livro, ele foi escrito. Deus inspirou Moisés para descrever essas narrativas belas e históricas sobre o livro do princípio que nós conhecemos, irmão Suélio, como o livro do Gênesis. Queridos, o título deste livro em hebraico deriva da primeira palavra do livro, Bereshit, que significa no princípio. Nós sabemos que a palavra hebraica Bereshit significa no princípio. Nós estamos diante de um livro que retrata sobre o princípio, Gênesis. Irmãos, o título Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, quando nós estamos folheando, nós vamos perceber que existe esse título Gênesis. Esse título Gênesis, ele é a tradução em grego do referido título em hebraico e significa a origem. Gênesis significa a origem, fonte, criação ou começo de alguma coisa ou de alguma coisa. Nós sabemos muito bem que Gênesis, ele é o livro do começo, livro do início, livro dos inícios, dos começos, dos desenvolvimentos de Deus. Então vemos aqui, irmãos, que o livro do Gênesis, ele registra com exatidão a criação, os começos da história da humanidade e a origem do povo hebreu, bem como o concerto entre Deus e os hebreus, através de Abraão e os demais patriarcas. Irmãos, nós vamos ver no Novo Testamento Jesus, ele atestando a fidedignidade histórica do livro do Gênesis, como escritura divinamente inspirada. Não apenas Jesus, ele testificou a veracidade dos escritos do livro do Gênesis, como também os apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos perceber que eles usavam passagens bíblicas que estavam descritas no Gênesis para defender a sua prédica, defendendo o evangelho de Jesus Cristo contra fariseus, contra filósofos, contra os estoicos, contra os epicureus. Inclusive Paulo usou várias citações do livro do Gênesis para defender a deidade e a divindade de Jesus Cristo. Então nós estamos diante de um livro do Gênesis escrito por Moisés entre o ano 1445 ao 1405 a.C., comprovado por Jesus e também comprovado pelos apóstolos. Está descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha entendido a minha rápida introdução do livro do Gênesis para agora eu entrar com vocês sobre os pontos que eu quero trabalhar. Vocês sabem muito bem, irmãos e irmãs que estão assistindo, que eu acabei de ler Gênesis capítulo 22. Eu li o versículo 1 ao versículo de número 8, aonde vai relatar, vai retratar essa passagem tão bela do Antigo Testamento, tão conhecida, que é a passagem que Deus, ele requer de Abraão seu filho como sacrifício. Eu estava indagando com alguns comentários históricos e teológicos, porque nós que estudamos, irmãos, nós vamos perguntando ao texto que nós estamos lendo e o próprio texto ele vai nos respondendo as nossas indagações que temos da leitura que nós estamos fazendo. E eu estava lendo alguns comentários e eu comecei a me indagar sobre os comentários e percebi uma pergunta muito sugestiva. Por que o crente passa por provação? Por que somos provados? Será que eu sou provado porque Deus não está mais me vendo? Será que eu estou sendo provado porque Deus me desprezou? Será que eu estou sendo provado porque eu não estou sendo fiel a Deus? Será que eu estou sendo provado porque Deus não está se agradando da minha aliança, do meu louvor, da minha vida de intimidade, da minha vida de oração? Será que Deus está se
afastando de mim? Por isso que eu estou sendo provado? Várias perguntas permeiam em nosso entendimento quando estamos passando provação. E eu quero trazer uma boa notícia para você neste início da aplicação. A provação ela é necessária para te aproximar de Deus e para provar que você serve a Deus não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. A provação ela é necessária para você se aproximar de Deus e você entender que você deve servir a Deus não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele é. Quando vamos ver aqui, irmão Suélio, irmão Edmilson, essa passagem do Antigo Testamento, que o meu coração aquece, eu me emociono muito, particularmente falando sobre o livro do Gênesis e sobre essa passagem de Abraão, porque nós sabemos muito bem que Sara ela era estéril, não poderia gerar filhos para Abraão, e ela tinha uma serva denominada chamada Agar, a egípcia, que ela é entregue para Abraão coabitar com Agar para ter filho, e Agar gera para Abraão Ismael. Só que Sara não podia ter filho, porém Deus visita a tenda, Sara estava na tenda, e promete a Sara que ela iria gerar um filho. Nós sabemos que Sara, diante da situação, ela sorriu, mas Deus, quando fala algo, irmãos, na terra, tem que haver cumprimento. A Bíblia vai dizer que Sara, posteriormente, recebe a dádiva da parte de Deus de gerar um filho. E esse filho é Isaac. O seu nome significa riso. Isaac, irmão Everaldo, pai do Senhor, significa riso. Uma mulher que estava amargurada por não poder gerar para o seu marido, agora estava segurando em seus braços o sorriso da sua alegria, o sorriso do gozo de gerar, o sorriso de poder ser um instrumento de frutificação para o seu marido. Nós sabemos que Isaac ele cresce, ele desenvolve. Abraão amava muito Isaac. Isaac ele é o filho amado de Abraão, mas nós sabemos que existem desavenças na família. Ismael, certas horas, estavam zombando de Isaac, e Sara ela requer de Abraão que Agar saia do meio do povo. Abraão, nós sabemos muito bem, que manda Agar ir embora com o menino, e o menino, juntamente com Agar, se aparta da tenda, se aparta da família. Mas nós sabemos que Isaac agora, no capítulo 22, não é mais uma criança. Nós sabemos que Isaac aqui já é um adolescente, já é um jovem. E agora Deus requer de Abraão que ele venha sacrificar Isaac. Nós podemos perceber que no versículo 1 do capítulo 22 vai dizer: e aconteceu que depois destas coisas, Deus provou Abraão. Quando vamos ler o versículo 1, nós vamos perceber que a Bíblia vai dizer, depois destas coisas. Você me pergunta, irmão Thales, quais coisas eram estas? Essas coisas se referem ao tempo de bonança, de tranquilidade, de alegria que Abraão estava passando. Abraão estava passando um período grandioso em sua vida, de maneira que todos os dias as festas eram realizadas. Abraão, nós sabemos que era um homem muito rico, banquetes e mais banquetes eram promovidos, porque Abraão não estava apenas satisfeito espiritualmente falando, mas também Abraão estava satisfeito pela sua prole, que era Isaac. Nós sabemos que Abraão chega a questionar a Deus o seguinte: Senhor, será que o meu descendente, será que aquele que vai herdar tudo que eu conquistei, será o meu criado Eliezer? Será o Damasceno Eliezer? Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E nós sabemos que Eliezer não seria o herdeiro, mas o Isaac prometido seria o herdeiro de Abraão. Eu quero dizer para você que está assistindo essa transmissão neste momento agora, que está se indagando a Deus porque você está passando por este período de provação. Eu quero dizer para você que neste momento, nesta tarde, Deus está dizendo: a provação que você está passando foi eu que permiti para que eu venha perceber, para que eu veja em você que você não me adora pelo que eu te dou, mas você me adora pelo que eu sou na sua vida. Então nós vamos aprender pelo texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 22,
que é necessário sermos provados para amadurecermos a nossa vida de intimidade com Deus e tirarmos todo tipo de empecilho que impede a nossa aproximação dele. A provação ela é necessária para que empecilhos saiam e nós nos aproximemos a cada dia, meu Everaldo, de Deus e de sua presença. Quando vemos no versículo 1, depois destas coisas, Abraão, ele é questionado por Deus. Deus requer de Abraão uma entrega. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 1, Deus requerendo uma entrega que é necessária para provar o princípio da obediência que está estabelecido. Então vemos que lhe disse Abraão, ou seja, Deus fala com Abraão e Abraão responde a Deus, eis-me aqui. Eu aprendi aqui neste versículo 1 do capítulo 22 sobre o princípio da disponibilidade. Se você está preservando a disponibilidade para Deus, Deus falará com você e estabelecerá propósitos específicos na tua trajetória. Nós vamos ver que no versículo 1, Abraão se disponibiliza, meu Everaldo, e diz, eis-me aqui. No versículo 2, aí Deus fala com Abraão um propósito específico. Deus diz para Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Quando vamos ler aqui o versículo 2, nós vamos perceber, irmão, que a primeira menção de amor na Bíblia, ou a primeira menção ao amor na Bíblia, é descrita e é narrada diretamente por Deus no tocante ao relacionamento que Abraão tinha com Isaque. Para você ter ideia do amor que Abraão tinha pelo seu filho Isaque, Deus, o próprio Deus, pediu a Abraão da seguinte maneira, tu vai tomar o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Deus conhecia que Abraão amava Isaque de maneira intensa, não era um amor qualquer, não era um amor superficial, não era um sentimento superficial que Abraão tinha pelo seu filho, era um sentimento intenso, era um sentimento profundo que Abraão tinha por Isaque, e mesmo assim Deus disse para ele, você vai tomar o teu filho, o teu único filho, falando da singularidade de Isaque para Abraão. Mas Abraão tinha Ismael, mas o próprio Deus disse, o teu único filho, ou seja, a singularidade da promessa, a singularidade do cumprimento da promessa feita por Deus. Então nós vamos perceber aqui que Deus pede este menino que é amado e manda Abraão ir para uma terra chamada Moriá. Nós que somos estudiosos da Bíblia Sagrada, irmã Cíntia, Pai do Senhor, nós sabemos que o nome Moriá significa Jeová é provedor. Deus requer de Abraão um filho, e este filho ele é requerido para ser levado para um lugar de providência. Eu espero que você tenha entendido, porque eu creio que você já deve ter dado um glória a Deus. Deus pede o filho a Abraão e manda Abraão ir para um lugar chamado Moriá, que significa Jeová é providência. Deus manda ele pegar o filho e ir para um ambiente onde Deus ele é providência para sacrificar o filho que ele ama. Nós vamos perceber aqui uma provação intensa de Deus para com Abraão. Deus prova a Abraão. Algumas Bíblias corrigidas chegam a narrar o seguinte, e Deus tentou Abraão. Esse tentou, irmão Marciano Pontes e irmão Anderson Costa, quando Deus fala com Abraão e quando Moisés narra da seguinte forma, e Deus tentou Abraão, está falando o seguinte, Deus provou Abraão. Deus provou Abraão de maneira íntima, de maneira peculiar, de maneira singular. Deus tentou, Deus provou Abraão de maneira singular, particular. Mas você vai entender algo comigo que eu achei muito interessante. Deus, quando vai nos provar, você já pode ter percebido isso, ele sempre afeta pessoas que nós mais amamos. Ele sempre requer algo que nos faz bem. Isaque era um filho que fazia bem ao pai. Isaque era um filho que satisfazia o pai, porque era um bom filho, era o filho da promessa. E Deus pediu a Abraão aquilo que fazia a ele bem. Perceba que muitas das vezes, quando estamos sendo provados por Deus, Deus nos tira aquilo que nós mais amamos. Deus nos tira aquilo que nós mais gostamos.
Deus sopra pessoas de perto de nós que nós mais temos prazer de estar perto. Isso é o período da provação. Aí você está ouvindo essa mensagem agora e está dizendo, irmão Thales, eu estou passando uma provação tão grande que é como se eu estivesse vivendo um tempo de silêncio de Deus. Aí você pode estar dizendo assim para você mesmo, Deus só fala comigo quando é para me provar. Deus só fala comigo quando é para tratar comigo. Mas eu estou precisando de ouvir sua voz para que eu seja consolado por Ele, mas Ele não chega para me consolar. Será que Deus me desprezou? É isso que eu quero dizer para você. Deus, quando fala com Abraão, nós como somos crentes pentecostais, quando falamos e Deus falou, automaticamente já vamos perceber ou ter a ideia que Deus vai fazer promessas de grandeza, que Deus vai fazer promessa que a porta vai se abrir, que a faculdade vai ser aberta para nós, que nós teremos um bom carro, que teremos um ministério grandioso, que seremos reconhecidos na mídia. Mas nós vamos perceber aqui que esta palavra direcionada para Abraão é uma palavra de prova, é uma palavra de tratamento, é uma palavra de processo. O que é que nós podemos entender? Que quando Deus nos faz passar por um processo, Ele não nos deixa só em meio ao processo. Mesmo que Deus esteja em silêncio no processo, a sua presença não se isenta de estar conosco. Ou seja, a presença de Deus está conosco no processo. Você está ouvindo esta palavra agora e está passando por um processo que Deus estabeleceu para você percorrer. E você, quem sabe, está desesperado e está desesperada. Deus toma a boca deste simples servo para dizer que Deus está contigo neste processo. Da mesma forma como Deus estava com Abraão, quando Deus requereu de Abraão Isaque, e estava com Abraão no processo, Deus está com você em meio a esta provação. Não se desespere, levante a tua cabeça, volte a cantar como antes. Aí você, irmão Thales, eu vou cantar em meio à prova, eu vou voltar a orar em meio à prova, eu não tenho força nem para conseguir viver, eu não tenho força nem para conseguir ser o crente que eu era antes, mas Deus está dizendo para você, é necessário você entregar Isaque para Deus, Ele estabelecer em você um propósito de grandeza. Se você não entrega aquilo que você mais ama, Deus não pode liberar sobre você uma grandeza que você nunca teve. Você tem que entender que certas coisas, para termos da parte de Deus, para termos uma liberação da parte de Deus, temos que entregar o Isaque que Deus nos deu. E eu vou trabalhar alguns pontos aqui com vocês sobre o Isaque que Deus dá e o Isaque que Deus tira. O Isaque que Deus dá, o Isaque que Deus tira. E você vai ser edificado por esta palavra. Vai compartilhando essa live de hoje para mais pessoas terem acesso e a palavra do Senhor ser propagada. Vocês sabem muito bem que eu não faço live para mim aparecer e para ter estrela, porque eu não sou estrela. A estrela que brilha é Cristo, Ele é o sol da justiça, e a estrela só brilha quando o sol não brilha. Mas eu estou aqui pedindo para você compartilhar para a palavra de Deus ser propagada, porque a aprovação que você passa não significa dizer que Deus desprezou você ou Ele não está se agradando da tua conduta. A aprovação que você passa é necessária para Deus se aproximar de você e você se aproximar dele, para que empecilhos sejam tirados e você entenda que você deve servir a Deus, não pelo Isaque que você recebeu dele, mas pela essência que ele tem de grandeza e de autoridade liberada sobre você. Oh, glória a Deus, eu sinto graça de Deus para compartilhar com vocês. Este texto, Moriá, significa Jeová é provedor. Deus manda um Abraão que está sendo provado para um lugar de providência com aquilo que ele mais ama. Então você já era para ter recebido e glorificado a Deus, porque no meio da prova, quando Deus nos direciona para passarmos em um processo, Deus já tem uma providência lá na frente para liberar sobre nós. O que é que nós podemos aprender? É Deus dizendo a Abraão, Abraão, eu quero o teu filho e tu vai para Moriá. O que é que Deus está dizendo? Tu vai entregar aquilo que tu ama para mim, mas eu vou providenciar algo grande para ti. Essa grandeza que Deus providenciaria para Abraão justamente é um nível de fé mais elevado que nós aprenderemos durante a ministração deste momento.
E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Perceba, irmãos, nós sabemos que pelo Antigo Testamento, Deus ele sempre abominou sacrifício humano. No Antigo Testamento, Deus sempre abominou sacrifício para Aserá, para Moloque, para Astarote, para Baal. Nós sabemos que Deus sempre se opôs a sacrifício humano, mas agora é o próprio Deus que pede para Abraão entregar Isaac. Ou seja, é uma prova grandiosa, é uma prova intensa. Mas imagine se Abraão fosse questionar a Deus, o Anderson, sobre: Senhor, tu me fizeste a promessa, tu me disseste que Eliezer não seria o meu sucessor, o meu herdeiro, e agora tu vai tirar o filho que tu me deu na minha velhice, para Sara na minha velhice. Irmão, Abraão, ele tinha todos os pontos aqui para se questionar contra Deus, para dizer não a Deus. Abraão poderia dizer não a Deus e dizer: eu não entrego Isaac, porque foi o Senhor que me deu Isaac, eu não vou entregar. Mas nós iremos aprender aqui o princípio da disponibilidade de Abraão e o princípio da obediência e da reverência à autoridade divina. Se você não tem capacidade de reverenciar a autoridade divina, você não terá a dádiva de ser usado por ele. Tem pessoas que querem ser usados por Deus, mas não querem reverenciar a autoridade que Deus tem. Se Deus te deu Isaac e agora te pede, o que você tem que fazer agora é entregar o que ele te deu. Então nós temos que entender a questão do desapego aqui, que Abraão ele amava Isaac, mas o coração de Abraão não estava envolvido e dominado por Isaac. Quando Deus pede a Abraão, ele conhecia que o coração de Abraão não estava dominado pelo filho, mas o coração de Abraão estava dominado pela essência divina. E é isso que eu quero dizer para você, que o teu coração não pode estar dominado pelo que Deus te deu, mas o teu coração tem que estar envolvido pela presença do Todo-Poderoso. O que você quer dizer isso, Thales? Tem muitas pessoas hoje que estão fracassando em sua trajetória, estão desvanecendo na fé, porque o seu coração está totalmente dominado pelo Isaac que Deus deu e não está dominado pela presença do Deus que deu Isaac. O que eu quero dizer para você é que neste momento o teu coração tem que estar isento de idolatria, tem que estar isento de tudo aquilo que te afasta de Deus, que te desloca para ambientes, para lugares que afastam você da presença. Abraão amava o filho, mas o coração de Abraão estava cheio da glória de Deus, estava cheio da presença de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Deus conhecia que Abraão estava amando o filho, mas amava mais ao Deus que deu o filho. Oh, aleluia. Tem muitas pessoas hoje que amam mais o carro que tem, o emprego que Deus deu, a casa que Deus deu. Amam mais os bens materiais que Deus deu a ele do que o próprio Deus que deu. Nós estamos vivendo um tempo, irmão Cida, irmão Ivanildo, irmão Moisés, Pai do Senhor, estamos vivendo um tempo muito materialista, aonde a sociedade está muito materialista. E ela se alegra diante de Deus quando Deus dá naquilo que Ele quer ou que ela quer. E nós temos que entender que Deus, Ele é Deus, independentemente se nós adoramos a Ele ou não. Mas nós temos que ter ciência que para sermos reconhecidos como verdadeiros adoradores, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, completude, plenitude, vida completa de dedicação e adoração a Deus. Mas as pessoas querem servir a Deus de parcialidade. Deus não Deus, Ele não acata uma adoração parcial. Deus, Ele requer de nós uma adoração total, plena, completa. E o fato de Deus provar Abraão não quer dizer que Deus não estava se agradando de Abraão. Deus se agrada de Abraão, porém prova para aumentar o nível de sua fé. A prova aqui não é para mostrar se Deus gosta ou se Deus não gosta. A prova que Abraão passa é para Abraão, próprio Abraão, adquirir um nível maior de fé. E às vezes nós não entendemos porque somos provados. É Deus querendo aumentar o nível. Herevia, sai.
Deus vai aumentar o nível da tua fé. Se você puder digitar um glória a Deus aqui nos comentários. Deus vai aumentar o nível da tua fé porque Ele sabe a tua condição. Deus vai aumentar o nível da tua fé. Deus abençoe minha avó, irmã Tereza Araújo, que está no Rio de Janeiro, meu tio, irmão Marcos. Deus, Ele aumenta o nível da nossa fé mediante a aprovação e o processo que nós passamos. Se você não passa pelo processo que Deus estabeleceu para você passar, você não vai adquirir um aumento do nível da sua fé. O grau de intimidade com Deus que você tem não vai aumentar se você não passar pelo processo e ser aprovado por Ele. Tem pessoas que entram no processo, mas não são aprovados no processo. Uma coisa é você entrar no processo que Deus estabeleceu, outra coisa é você ser aprovado no processo. Porque Deus nos prova para ver se nós somos verdadeiros crentes como o pai Abraão. Nós sabemos que Abraão aqui é levado para uma terra chamada Moriá de Providência para sacrificar. No versículo 3, Abraão se levanta muito cedo, Abraão se movimenta. Aqui no versículo 3 diz, e Abraão se levantou muito cedo, ou seja, obediência rápida. Nós vamos perceber aqui que Abraão ele não perde tempo em obedecer à voz de Deus. Quando Abraão ouve a voz de Deus requerendo Isaac para ser sacrificado, imediatamente a Bíblia diz que logo cedo Abraão se levanta de madrugada, ou seja, ele obedece a Deus rapidamente, ou seja, não demonstra que Abraão titubeou em sacrificar Isaac. Não demonstra aqui que Abraão titubeou em obedecer ou não obedecer Isaac. Obedecer o sacrifício de Isaac, no caso aqui. Abraão levanta-se muito cedo e vai iniciar os processos para ir para o Moriá e entregar Isaac a Deus. E selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaac seu filho. E cortou lenha para o holocausto e se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Perceba, Abraão se levanta de madrugada, mas ele não manda o moço providenciar a lenha, não, ele mesmo se levanta, vai selar o jumento, vai tomar consigo os moços e vai chamar Isaac e vai cortar a lenha e posteriormente ele vai ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão se movimenta para obedecer, Abraão não se movimenta para desobedecer. Qual é o tipo de movimento que você está tendo hoje? Você está se movimentando para obedecer a ordem de Deus ou você está se movimentando para obedecer a vontade e a ordem de Deus? Se você desobedece à ordem de Deus, você não terá o nível da sua fé mais elevado. Mas se você obedece à voz de Deus, se você obedece à ordem de Deus, o teu nível de fé vai aumentar. Lembre a fai. Por quê? Porque no versículo 3 vai explicar algo para nós. Quando Deus fala com você para fazer algo, é para você fazer, não é para mandar outra pessoa fazer no seu lugar. Não é o moço que vai providenciar a lenha e o fogo, não, é Abraão que se levanta e vai selar o jumento. Tem pessoas que ouvem aquilo que Deus fala, mas manda outra pessoa fazer no seu lugar. E pensa que Deus não vê, Deus não é menino e nunca brincou naquilo que Ele disse. Deus sabe o que fala e sabe a pessoa com quem Ele falou. Se Deus ordenou para você fazer algo, é para você especificamente fazer. Para de fugir da ordem de Deus, para de fugir da vontade de Deus, para de ouvir Deus falar contigo e dizer para tua esposa fazer, para o teu esposo fazer. Se é para você fazer, se Deus mandou você sacrificar, é você que tem que sacrificar. Se Deus mandou você orar, é você que tem que orar. Se Deus mandou você se consagrar, é você que tem que se consagrar. Está na hora de nós pararmos de colocarmos a carga que é nossa no ombro dos outros. Tem muitas pessoas que estão aí perecendo, ficando raquíticos na fé porque estão colocando a carga que é sua no ombro dos outros, para que os outros carreguem, mas não é assim. É você, Abraão, que tem que se sacrificar. É você que tem que se levantar de madrugada. É você que tem que selar o jumento. É você que tem que chamar os moços. É você que tem que cortar a lenha. E é você que tem que ir para o lugar que Deus mandou você ir. Está na hora de você parar de fugir do propósito de Deus para você. Tu não está percebendo que Deus quer te colocar no lugar que Ele quer, mas você está fugindo do propósito. No
versículo 3 vai dizer, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ele se levanta de madrugada, ele selou os moços, ele fendeu a lenha, ele chamou Isaac e foi para o lugar que Deus disse. Princípio da obediência. Está sendo provado, mas está obedecendo. Tem pessoas que estão provados, mas não querem mais obedecer a Deus. Ah, Deus está me provando, também não obedeço o que ele disse. Que é isso, irmãos? Não é assim. Abraão vai nos ensinar que mesmo sendo provado por Deus, ele está obedecendo ao Deus que provou ele. Elabaracubianai. Não é porque você está sendo provado hoje que você não vai ser aprovado amanhã. Para com isso. Não pensa assim. Se você está sendo provado na atualidade, neste tempo de crise, não significa que você não vai ser aprovado amanhã. Está na hora de você parar de pensar dessa forma negativa. Deus, ele chacoalha você hoje para dizer para você, está na hora de você parar de ser negativa. Está na hora de você parar de ser negativo e crer que a aprovação que eu estabeleci para você passar é para que você seja aprovado e aprovada no final dela. Toda prova estabelecida por Deus tem início, tem meio e tem fim. Todas as etapas são necessárias para que você cresça e não regrida. O que eu acho lindo na Bíblia é porque Abraão está sendo provado, mas está obedecendo. Mas não é uma prova qualquer, é uma prova de sacrificar o filho que ele ama. Ele ia matar, eu vou falar na linguagem direta, ele ia matar o filho que ele ama. Ele iria imolar o filho que ele ama. Mas mesmo assim foi. Está aí porque nós vemos na Bíblia porque Abraão é denominado, chamado amigo de Deus. Ei, labarachúria camácia. Ei, deucúbia narrachandarai. Uriô camassundiria até que afá. Meu Deus nos ajude. Está na hora de nós fazermos uma introspectiva diária. Senhor, eu estou sendo provado, mas eu estou te agradando na aprovação. Ah, como é difícil. Senhor, eu estou sendo provado, mas o Senhor está sendo glorificado, ou o Senhor está sendo envergonhado nesta aprovação. Lebarachaite. Deus está com saudade da tua obediência. Deus está com saudade da tua fidelidade em meio à prova. Abraão, ele vai caminhando, Anderson, irmão Edmilson, irmão Sidney. Abraão, ele vai caminhando. E ao terceiro dia, a Bíblia diz que Abraão viu o lugar de longe. No versículo 4, nós iremos perceber que quando nós obedecemos a ordem divina, o nosso itinerário é certo, não é incerto. Tem pessoas que não estão obedecendo a ordem de Deus e estão percorrendo por um itinerário que não é certo. Estão indo para o lugar errado, porque a desobediência leva você para lugares destrutivos. Mas a obediência leva você para um itinerário certo e construtivo. Então você tem que entender que a prova é necessária para que você cresça em Deus e receba uma construção diferenciada nele. Ele caminha e vê o lugar de longe, itinerário certo. Versículo 4, capítulo 22 do Gênesis, acompanha comigo. Quando você obedece a ordem de Deus, você anda pelo lugar que Deus quer que você vá. Quando você desobedece a ordem divina, você vai por lugares que você quer, mas que Deus não quer que você vá. Então, se você entender isso, se você anda por um caminho que Deus não quer que você vá por ele, você fracassará no trajeto. Mas se você percorre o caminho que Deus quer que você percorra por ele, mesmo sendo provado, mesmo você sendo provada, você sairá vencedor no final do processo. É isso que Deus está dizendo para você, que nós passamos provação para sermos aprovados no meio, durante e no
final do processo para o Deus dos céus ser glorificado através de nós. Iria terremácia. Versículo 5, então disse Abraão aos seus moços, esperei aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e adoraremos. Versículo 5 do capítulo 22. Se você estiver com a Bíblia aberta, você vai entender o que eu estou falando com você aqui. O capítulo 22 de Gênesis, versículo 5. Então disse Abraão aos seus moços. Quando Abraão olha o lugar de longe, ele olha para os moços e diz o seguinte: rapaz, vocês vão esperar aqui com o jumento e eu e Isaac, nós iremos ali e adoraremos. Irmãos, Deus disse para Abraão, irmãos, não perde isso. Deus disse para Abraão que Abraão ia sacrificar o filho. Abraão não levou cordeiro, Abraão não levou cabra, Abraão não levou sacrifício. Mas Abraão disse para os moços que estavam com eles: eu e Isaac, nós iremos subir e nós iremos adorar ali e nós voltaremos. Aí você entende porque Abraão era chamado de pai da fé. Deus queria que ele matasse, mas ele disse para os moços que ele iria voltar vivo com o filho, porque ele ia subir e adorar. Quem obedece a Deus, mesmo em tempo de prova, com o objetivo de adorar a sua santidade, receberá de Deus uma bênção tão grande que vai deixar ele de olhos atentos e atônitos pela grandeza que será liberada sobre a vida dele e sobre a vida de sua casa. Se você serve a Deus com o intuito de adorar a Ele, se você serve a Deus com o intuito de adorar a essência divina, Deus vai liberar algo sobre você que você nunca pensou que Ele faria. Deus vai fazer algo com você e através de você, na tua casa, para você entender que quando você serve a Ele, mesmo sendo provado, mesmo sendo provada, Ele libera uma grandeza para você que você nunca pensou que Ele liberaria. Então disse: eu vou subir com Isaac e nós vamos adorar. E voltaremos para vós. Confiança. Aqui não é Abraão desobedecendo a Deus. Tem muitas pessoas que dizem: não, irmão Vinícius, Pai do Senhor. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, Thales, Abraão quando disse isso, é porque ele estava desobedecendo a Deus. Não, irmão. Abraão quando disse que vai voltar com Isaac, não é que ele está desobedecendo a Deus. Abraão crê que Deus pode reverter o quadro. Eu vou repetir aqui. Abraão, quando disse para os moços que ele vai com Isaac adorar e vai voltar, Abraão não desobedece a Deus. Abraão, ele crê que Deus pode reverter o quadro, mudar a situação, mudar o roteiro do sacrifício. Deus, ele tinha capacidade para isso e Abraão sabia que Deus poderia fazer isso. Porque Abraão sabia o Deus que ele servia, que não era um Deus de prata, um Deus de ouro, um Deus de barro, um Deus de gesso, um Deus de cerâmica. Abraão não estava servindo o Deus do seu pai, não. Abraão estava servindo o Deus que tem todo o poder e controle para mudar histórias. Então nós estamos diante de um versículo aqui, onde um Abraão chamado pai da fé e amigo de Deus, ele tem consciência de que Deus pode mudar a história de sua vida. É isso, o Anderson, é isso, Vinícius, que nós aprendemos aqui, irmão Edmilson. Versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre o seu filho Isaque. E ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo e foram ambos juntos. Perceba que Isaque sobe com o pai junto para o monte. Ou seja, mesmo Isaque não sabendo o que ia acontecer, ele obedecia aquilo que Abraão estava fazendo. Para você ver a unidade, o relacionamento, como era pacífico entre Abraão e Isaac. Quanto mais próximo você é de uma pessoa, a perca dela vai gerar em você um desgaste grandioso. Você pode perceber que quando você não tem muita aproximação com alguém, quando essa pessoa parte, você não sente tanto a falta dela, mas quando você tem muita aproximação de alguém, e quando esta pessoa que você tem aproximação partiu, você sente diariamente a ausência. Porque aquela pessoa preenchia uma lacuna que você tinha. Aquela pessoa preenchia algo em você que quando ela morreu, aquele algo ficou vazio. Abraão está sendo agora provado, meu Deus, está caminhando com o próprio filho. Imagina, eu posso conjecturar, irmãos.
Abraão olhando para Isaac com a lenha. Isaac estava carregando a lenha. Eu posso conjecturar Abraão olhando para Isaac. E quem sabe em oração, Senhor, Isaac é meu filho, mas eu vou te entregar. Isaac é meu filho, Senhor, foi tu que me deste, mas eu vou te dar de volta. Isaac é meu filho, Senhor, foi tu que me prometeste a Sara. Sara não podia gerar, mas eu vou te entregar, eu vou te obedecer. Porque eu sirvo ao Deus que tudo pode, eu sirvo a um Deus que tem a essência de grandeza, eu sirvo a um Deus de autoridade. É isso que Abraão, irmãos, nos ensina. Por que somos provados, Thales? Nós somos provados para entendermos que o essencial não pode ser desprezado, mas deve ser preservado. O essencial na vida de Abraão não é Isaac, é a presença de Deus. Quando você coloca aquilo que Deus te deu no lugar da presença dele, você decairá espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Mas se você preserva a essência divina e a presença do Deus que te abençoa, você vai crescer em Deus e vai desenvolver nele. Versículo 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e lhe disse, meu pai. E ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac agora, irmão Edmilson, irmão Sidney, Vinícius. Isaac agora questiona Abraão. Meu pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Não tem cordeiro. E agora, como é que nós iremos realizar o holocausto se precisa de um sacrifício? Precisa de uma vítima para ser sacrificada. Ou seja, Abraão se depara com questionamentos. Tem provações que nós passamos, que nós somos questionados porque estamos naquela situação e não sabemos responder. Tem horas que a provação é tão grande que as pessoas nos perguntam, irmão Vinícius, por que você está passando isso? Irmã Adriana, por que a senhora está passando por isso? Irmão Sidney, por que você está passando por isso? Irmão Edmilson. E nós não conseguimos responder o porquê, apenas silenciamos e adoramos. Reléria sôbria. Mas Abraão vai nos ensinar aqui uma resposta que temos que ter. E respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Leborou que a terra é marcioria. Deus está dizendo para você, quando alguém questionar você porque ele está te provando, diga, Deus proverá. Ah, irmão Thales, eu estou no estreito. Você vai dizer, Deus proverá uma porta larga. Alguém pode dizer para você, fulano, irmão Vinícius, irmã Adriana, irmão Anderson, a porta está estreita, mas você vai dizer, Deus proverá uma porta grande. A situação está totalmente ao avesso, mas você vai dizer, Deus proverá uma mudança na história. O que eu quero dizer para você, para começar a encerrar esta aplicação, Deus vai liberar uma mudança sobre você, te prepara, porque o socorro de Deus está chegando sobre a tua vida agora. Aonde tu estiveres ouvindo esta palavra, esta ministração, levante a tua mão direita e comece a glorificar a Deus, porque o Deus que abençoou Abraão dando livramento a ele vai chegar com livramento para você. Eu não estou aqui brincando de ser profeta e não preciso disso. Eu estou dizendo para você que Deus vai providenciar um escape. Deus vai dar Deus vai providenciar um escape para você. Nesse tempo de prova, você tem dito, Deus, eu vou parar de caminhar, eu vou parar de pregar, vou parar de te servir, porque tu me pediste Isaac, eu não tenho força para entregar Isaac. Deus está dizendo para você, me obedece, faz o que eu mando, porque eu vou fazer você crescer de nível. A tua fé não vai abaixar, o nível da tua fé não vai cair, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai sinta essa graça que eu estou sentindo aqui. Aonde tu estiveres em tua casa, seja renovado por Deus agora. Volte a falar em mistério com Deus, porque a prova
prova não vai fazer você voltar atrás. A prova vai fazer você crescer em Deus. Receba crescimento em Deus. Receba crescimento em Deus. Aonde você estiver agora, sinta o toque de Deus. Deus vai fazer você crescer. Ele vai fazer você crescer. Ele vai te dar crescimento. Irmão Jadson, meu amigo, presbítero Jadson Cacá. Porque somos provados. Lembrado que a mendereia. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Para o holocausto, meu filho, e assim caminharam juntos. Para encerrar a minha ministração, a Bíblia diz que quando Abraão prepara o altar, que o altar era feito de pedras, e coloca Isaac, amarra os pés de Isaac, amarra as mãos de Isaac, porque o sacrifício era assim. Ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac, o versículo 9. Tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar, e pôs ali em ordem, atou Isaac, seu filho, e pôs sobre ele o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor bradou-lhe do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faça nada, porque já conheço que temes a Deus, e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então elevou Abraão seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro por detrás dele, preso em um sarçal pelos seus chifres. Foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jireh, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, porque ele disse o seguinte: no monte do Senhor se proverá. Quando você menos esperar que Deus vai aparecer com a surpresa, é quando Deus vai aparecer com ela. Te prepara, porque tem surpresa de Deus chegando. Abraão pensou, quem sabe, que ali seria o fim do seu filho. Ele iria realmente imolar Isaac, mas tinha um cordeiro preparado no sarçal. Te prepara, porque quando tu chegares em uma situação intensa da prova, que você olhar: Senhor, não tem mais jeito, eu vou ter que sacrificar Isaac, Deus vai providenciar um cordeiro no sarçal. Thales, o que é isso? Surpresa, surpresa, surpresa de Deus em meio ao processo que você está passando. Eu quero profetizar para você neste momento: tem uma surpresa de Deus chegando. É minha terra, labaracobia, nesse andaracai. Irmão Jadson, tem uma surpresa de Deus chegando. Irmão Sidney, tem uma surpresa de Deus chegando. Vinícius, tem surpresa de Deus, meu querido irmão. Tem surpresa de Deus. Se você estiver perto de alguém em sua casa, interaja com ele, diga para ele, diga para ela: tem surpresa de Deus chegando. O cordeiro vai aparecer no sarçal. Livramento e providência. Eu vou repetir: livramento e providência. O que eu quero dizer para você: não vai ter morte, vai ter vida. Não vai ter queda, vai ter levantamento. Não vai ter destruição, vai ter reconstrução. Que labaracobindecava. E a terra é baço e quiminacia. Você tem dito: Senhor, vai morrer. Ele vai morrer. Eu quero dizer para você, pelo poder da palavra: não morre. Remiaçai, porque a promessa foi Deus que fez, e Deus não perde em questão. Deus não erra no itinerário da promessa. Ele diz para você: Isaac não morre. Isaac foi apenas um instrumento de provação para eu ver realmente, testificar que você não me serve pelo Isaac que eu te dei, você me adora pela presença que eu sou em tua vida. O eu sou de grandeza, de providência, de quebrantamento, de unção. Ele é grande e tem capacidade de dar livramento. Aonde você estiver agora, eu vou orar por você para encerrarmos a live, que eu vou ter um compromisso daqui a pouco. Eu vou orar por você onde você estiver agora, querido Deus e eterno Pai.
Eu te agradeço por esta filha, por o teu filho, Pai, que está comigo neste momento, nesta oração. Está neste momento ouvindo esta palavra porque somos provados. Muitas das vezes nós questionamos a Ti porque a provação está tão grande que nós iremos nos sucumbir. Mas a provação é necessária para amadurecermos e aumentarmos o nível de nossa fé. Eu oro por este irmão, eu oro por esta irmã, eu oro por esta moça, por este rapaz, por esta família. Que o Senhor visite ele agora com crescimento, que a sua fé não caia, que a sua fé não regrida, mas que o nível da sua fé aumente para a glória do teu nome. Pai, renove ele agora, renova ela agora. Pai, esta tua serva, Pai, que por causa da prova nunca mais falou em mistério, que ela volte a falar em mistério contigo agora. Pai, esse teu servo que está em casa, que está abatido, que está desanimado, porque a prova é tão grande, visite ele agora renovando. Que me dá de atera baixou, que me dá camácia. Renove ele, Senhor, pelo poder que é no teu nome. Tu sabes que eu sou o teu servo, eu dependo de ti, reconheço a tua autoridade. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Eu te peço agora, visita esta moça com cura agora. Ele ora que eu fai, liberando saúde sobre a vida dela, Senhor. Quem manda a enfermidade? Que me oterremana carabachai. Pai, visita este irmão, esta irmã que não é batizado e batizada como Espírito Santo. Batize ele, batize ela pelo poder que é no teu nome, porque mesmo em tempo de prova o Senhor é o Deus que reveste. O Senhor não tem perdido o controle, Pai, do processo. O processo está sob a tua autoridade e o Senhor vai liberar sobre nós a tua capacitação. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ministério. A paz do Senhor para todos. Estou indo agora deixar uma palavra na live da nossa cantora, irmã Paula Magno, ali no Instagram. Deus abençoe você, obrigado por estar comigo. Irmão Jadson Kaká, Deus abençoe meu amigo Jadson. Nós combinamos, irmão, de deixar uma palavra no culto do lar, mas não tive tempo, não tive condições, mas eu creio que vai dar certo, para a glória de Deus. Deus abençoe Jadson, sua esposa, todos os irmãos e irmãs que estão assistindo. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar essa live. Cada um de vocês, se vocês compartilharem, centenas de pessoas terão acesso à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor Jesus. E até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe vocês.